Josué capítulo 10. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai, e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a On, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: Subi a mim, e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial em Gilgal, a dizer-lhe: Não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus, que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, ferindo-os até a Zeca e Maqueda. Pois, quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jasar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Depois voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maqueda. E isto foi anunciado a Josué nestas palavras: Acharam-se os 5 reis escondidos na caverna em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto a ela ponde homens que os guardem. Vós, porém, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, matando os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou nas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da caverna, e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, e o rei de Eglon. Quando os trouxeram a Josué, este chamou todos os homens de Israel, e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: Chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços destes reis. E eles se chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais haveis de pelejar. Depois disto Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos dos madeiros, lançaram-nos na caverna em que se haviam escondido, e puseram à boca da mesma grandes pedras, que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia Josué tomou a Maqueda, e feriu-a a fio de espada, bem como a seu rei, totalmente os destruiu com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. De Maqueda, Josué,
e todo Israel com ele, passou a Libna, e pelejou contra ela. E a esta também, e a seu rei, o Senhor entregou na mão de Israel, que a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. De Libna, Josué, e todo Israel com ele, passou a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. O Senhor entregou também a Laquis na mão de Israel, que a tomou no segundo dia, e a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. De Laquis, Josué, e todo Israel com ele, passou a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, ferindo-a a fio de espada, destruiu totalmente nesse mesmo dia todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera Laquis. De Eglon, Josué, e todo Israel com ele, subiu a Hebrom, pelejaram contra ela. Tomaram-na, e a feriram ao fio da espada, bem como ao seu rei, e a todas as suas cidades, com todos os que nelas havia. A ninguém deixou com vida, mas, conforme tudo o que fizera Eglon, a destruiu totalmente, com todos os que nela havia. Então Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir, pelejou contra ela. E a tomou com o seu rei e com todas as suas cidades, feriu-as a fio de espada, e a todos os que nelas havia destruiu totalmente, não deixando nem sequer um. Como fizera a Hebrom, e como fizera também a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Negebe, a baixada, e as faldas das montanhas, e a todos os seus reis. Não deixou nem sequer um, mas a tudo o que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez tomou Josué todos esses reis e a sua terra, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué, e todo Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal,